Boa noite, 247 Entrevista. Ministro, boa noite. Você está com a câmera muito para cima. Está dando destaque à sua careca, ministro. Justamente o que eu estava tentando evitar. Pronto, já mexi tá com a câmera. Está ótimo. Boa noite, Helena. Ministro. Boa noite, Luiz Costa. É um prazer estar aqui com o senhor. Há muito tempo que a gente não se encontra, né? Quero dizer, falar da minha alegria de vê-lo. Obrigado. É uma alegria minha também estar aqui no programa de vocês. Igualmente, né? Me lembro, quando a Sara disse, vamos entrevistar o Guido Mantega hoje, eu disse, pô, me lembro dos tempos em que almoçávamos ali na Cantina do Mário, no centro de São Paulo, né? Que era próxima do Diretório Nacional do PT, né? 94, 96, 98, né? Naquele período. Mas... Faz tempo, hein, Nil? Muito tempo. Muito tempo. Vamos lá. Ministro, Helena. A gente está com muitas expectativas, né, em virtude desses resultados positivos que a gente está lendo aí a gente está lendo do governo, né? Eu queria a sua análise, assim, sobre essas expectativas e sobre esses resultados que parecem muito positivos. Pois é, Sara, nós tivemos um resultado muito bom do PIB no primeiro trimestre de 2023, um crescimento de 1,9%, o que significa que a economia brasileira vai crescer em 2023 pelo menos 1,5% a 2%. É o que este número nos garante, não é? Agora, tem que ver que o que puxou esse crescimento foi a agricultura, que cresceu mais de 21% nesse primeiro trimestre. É uma concentração da safra agrícola, que vai ser muito boa este ano, e ela se concentra nesse primeiro trimestre, principalmente a produção de soja e milho, né? Isso não vai se repetir nos outros trimestres. Então, a gente já pode esperar que os outros trimestres serão mais fracos. Os outros componentes do crescimento não apresentaram um resultado tão positivo assim, né? Então, o setor de serviços cresceu 0,6%. E, mesmo assim, desse 0,6%, apenas 0,3% foi de algo não ligado à agricultura, porque aí nós temos serviço de transporte, armazenamento, faz parte da agricultura, né? Agora, se você olhar a indústria tem tido um crescimento negativo. Teve um negativo de 0,2%, se não me engano, não é? O consumo das famílias também está baixo, né? Então, significa que, digamos, a economia, tirando a exportação e a agricultura, não está indo tão bem quanto poderia estar. Está faltando demanda na economia, está faltando, por exemplo, investimento. O investimento caiu 3,4%, que é bastante. Então, e o investimento é um dos dinamizadores da economia. Ministro, o que o governo pode fazer para dinamizar esse crescimento, para a gente não morrer na praia, digamos? O que está impedindo um crescimento maior é a taxa de juros elevada, é a política monetária. Nós temos uma política monetária absurda no Brasil, nós estamos verificando que a inflação está caindo. A inflação vem caindo desde 2021, quando ela era de 10%, e ela vem caindo. Então, o Banco Central não teria nenhuma razão técnica para manter a taxa de juros tão elevada. Não se justifica. É a maior taxa de juros real do mundo. É como se o Brasil fosse o país mais fraco do mundo, que precisa ter uma taxa de juros tão alta, tá certo? Real, eu estou falando real. Nem a Argentina, que está numa situação complicada,
tem taxa real negativa de juros. A maioria dos países está com taxas reais negativas. Então, veja, não tem explicação para isso. A única explicação que eu vejo é o seguinte: primeiro, é que o presidente do Banco Central quer pressionar para que o governo faça um arcabouço fiscal conservador, né, que não seja expansionista. E ele está conseguindo, porque o governo tem que fazer uma proposta que seja aprovada por esse Congresso. Não adianta fazer uma proposta maravilhosa e depois o Congresso não aprova. Então, o senhor acha que esse arcabouço contracionista, o senhor vê muitos problemas com ele? Veja, não é um arcabouço expansionista, com certeza. Ele não é tão ruim quanto o teto de gastos. É um avanço em relação ao teto de gastos. Agora, ele limita a despesa, né? Digamos, impede que a despesa cresça mais que 2,5% em relação à arrecadação, mesmo que a arrecadação seja magnífica, tá certo? Então, veja, e o governo foi obrigado, porque se ele apresentasse algo, digamos, melhor do que isto, ele não aprovaria isso nesse Congresso, que é muito conservador e que tem força para barrar. Nós vimos o que aconteceu com as medidas provisórias, né? 3 medidas provisórias caíram. E você sabe que hoje você não pode reeditar medida provisória. Então, veja, o governo está, digamos, cercado pelos conservadores, e o principal representante deles é o presidente do Banco Central, né? O que ele está gerando? Ele está gerando uma crise financeira no país, porque faz tempo que essa taxa de juros é muito elevada. Todo mundo tem empréstimos, tem créditos, etc. E todo mundo está quebrando. Você tem 70 milhões de inadimplentes no Brasil. Sabe que são 70 milhões de inadimplentes, né? Você tem as famílias que não conseguem pagar as suas contas. Então, falta demanda. Então, veja, o Banco Central é responsável por isso, não há razão, ele poderia já ter começado a baixar há muito mais tempo e aliviar essa pressão. Por exemplo, por que a indústria não está indo para frente? Porque ninguém consegue comprar eletrodomésticos, automóveis, são produtos que só se vendem com financiamento. Casa própria também, tá certo? Quando sobe a taxa de juros, as pessoas param de comprar a prazo porque não tem como pagar as prestações. Está correto. O governo está tentando reestruturar essas dívidas, tá certo? Com um programa que foi anunciado recentemente. É um programa muito bom, só vai ser implementado em julho, agosto, porque é difícil criar um sistema de informática para fazer isso. Vai dar uma melhorada, mas essa taxa de juros vai começar a cair, porque eu não acredito que ele aguente a pressão depois de aprovado o arcabouço, e eu acho que o arcabouço vai ser aprovado, tá certo? Em breve, aí ele não vai ter mais argumento para dizer que não vai aprovar, né? Mas, de qualquer forma, esse é o principal mal que nós temos hoje. A economia brasileira tem o potencial de crescimento de pelo menos 3% ao ano. E se ela crescesse 3% ao ano, ela teria, digamos, criaria empregos, porque um crescimento de 1,5%, 2% não gera novos empregos e o desemprego está elevado. Se você crescer uns 3%, aí você diminui o desemprego, diminui a necessidade de Bolsa Família, a renda das famílias aumenta. Então, você ainda não conseguiu implantar, digamos, uma dinâmica na economia brasileira. Você está ainda num círculo vicioso que havia no governo Bolsonaro. Quer dizer, nós estamos pagando a herança maldita do governo Bolsonaro. Tá certo? Então, eu acho que é possível. Eu acredito que o Banco Central vai começar a baixar as taxas de juros em agosto, né? Talvez lentamente demais, que é o que se espera, né? Mas quem sabe a própria economia, ela, digamos, se anime, né? Já tem
já animou, só com 1,9 e com a inflação. A inflação em 12 meses está em 3,90, está abaixo da meta. Está abaixo da meta. Quer dizer, não tem argumento, né? Então, veja, esse é o problema. Ministro, quando você esteve à frente do Ministério da Fazenda, a gente viveu a crise de 2008 e, sobretudo aqui no Brasil, a gente venceu a crise de 2008, né, com um papel central do Estado reaquecendo a economia. Esse orçamento em curso de 2023 não é o orçamento do governo Lula. O Lula está governando com um orçamento ainda do governo anterior. Mas com toda essa lufada de bom ar, né, de novos ares na economia, de boas notícias, é possível a gente antever uma folga fiscal, orçamentária, para que em 2024 o governo central volte a ser indutor de desenvolvimento e financiador do crescimento, como foi em 2008, 2009, sobretudo? Como foi em 2008, 2009, jamais. Não tem a menor condição. Porque hoje você não tem os mecanismos que nós tínhamos naquela época. Em 2008, 2009, nós colocamos crédito na economia a juros baixos. Porque, você lembra, a crise de 2008, 2009, ela apareceu como uma crise de crédito, uma crise do setor financeiro internacional, e o crédito desapareceu. Então, teve um credit crunch, né? Teve uma interrupção do crédito a nível internacional. O que nós fizemos? Nós colocamos 100 bilhões do Tesouro no BNDES, né? Emprestamos 100 bilhões e o BNDES colocou em circulação. Então, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica também colocaram mais crédito, porque é natural, quando você tem uma crise, o setor privado ele se encolhe, como, por exemplo, agora. Os bancos privados têm medo da inadimplência, né? Depois que quebrou as Americanas, causou prejuízos, a inadimplência está crescendo, eles têm medo. Aí só o Estado pode romper esta barreira e colocar crédito. Então, eu coloquei 100 bilhões no Tesouro, no BNDES, que hoje seriam algo como 200 bilhões na economia. Em 2010, mais 200 bilhões na economia. A valor de hoje e assim por diante. Então, o crédito é fundamental. E o que está faltando no Brasil é crédito barato. Até tem crédito para quem é louco de pegar um empréstimo a 7% ao mês, e que vai quebrar, evidentemente, né? Mas se o sujeito está desesperado, ele pega. Agora, quem vai fazer investimento numa situação que você não tem demanda? Esse é o problema. O setor privado, para ele fazer investimento, ele precisa de duas coisas. Primeiro, que a taxa de juros seja mais baixa que a taxa de lucro, né? Porque se a taxa de juros é mais alta, ele aplica, ele não faz investimento, né? E essa taxa de juros mais baixa e que tenha consumo para poder dar lucro para o investimento que ele vai fazer. Nós não temos essas duas condições hoje. Nós precisamos dessas duas condições hoje. Tá certo? Então, em 2014, eu não acredito que o governo terá condições... Não, 2024. 2024. Que nós tenhamos as condições fiscais de fazer uma política fiscal expansionista. Não teremos pelas regras que vão ser aprovadas agora, tá certo? Ele tem que zerar, né? Parece que ele tem que zerar o déficit em 2024. O senhor acha isso possível? Ele ainda vai ter que arrecadar, eu acho que 110, 150 bilhões para completar o desse ano, e ano que vem zerar o déficit. O senhor não acha essa meta muito draconiana, não? Sim, é muito draconiana. É por isso que eu disse, é draconiana. Então, não vai sobrar. Então, você tem que conseguir isso de outra maneira. O BNDES está com as mãos e os pés amarrados, porque fizeram tantas mudanças na legislação do BNDES que ele não tem mais funding. O BNDES podia emprestar barato
porque ele recebia do FAT um crédito barato. Ele pagava TJLP para o FAT. Eu me lembro, no nosso tempo, a TJLP era 5%, 5,5%. Agora, ele recebe dinheiro do FAT, a TLP, taxa de lucros. Essa TLP, ela está hoje em 12%, 13%. 12%, 13% é alta, é muito alta. Se tiver alguma empresa que quer pegar dinheiro do BNDES, emprestar, inclusive para comprar máquina e equipamento, ele vai pagar pelo menos 20%. 20% é muito mais do que o lucro, margem de lucro que o empresário tem. Então, como é que ele vai pegar esse dinheiro? Então, o BNDES vai fazer um esforço, mas tem que mudar a legislação. Tem que diminuir a taxa de juros do BNDES, diminuir o funding, porque com o funding que ele tinha, ele não era subsídio, né? Ele estava operando com uma taxa menor que do mercado, mas não era subsídio. Ele recebia barato e emprestava barato. Agora ele recebe o dinheiro caro e tem que emprestar caro. Tiraram tudo do BNDES. Digamos, ele tinha uma carteira de ações as quais se transformavam em recurso para ele, né? De 120 bilhões, venderam 70 bilhões, e aí o BNDES deu um lucro muito alto, mais de 30 bilhões, e que foi jogado para o Tesouro. Esse lucro foi distribuído para o Tesouro, não ficou no BNDES. Então, ele não tem nem capital necessário para poder alavancar. O que ele está fazendo? Ele está emprestando a preços de mercado. É como se ele fosse um outro banco. Ele tem um pouquinho mais baixo, né? Ou, digamos, um empréstimo com um pouquinho mais baixo do que os bancos normais. Então, veja, não é condição para, digamos, ele... E hoje ele não pode mais receber empréstimo do Tesouro, porque TCU fez ali uma reviravolta, né? Quer dizer, ele fez um cambalacho, na minha opinião, em que ele tornou irregulares empréstimos do Tesouro BNDES, algo que sempre foi feito nas finanças públicas, sempre foi, não tem nenhum impedimento legal, mas ele quer que seja em dinheiro e não em títulos públicos, que a gente dava títulos públicos para o BNDES, e o BNDES vendia no mercado e tinha recurso. Mas o TCU criminalizou esse empréstimo. Então, não pode mais. Tanto que o BNDES teve que devolver 680 bilhões nos últimos 3 anos. Então, tudo isso é descapitalização. Ele tinha funding, ele poderia estar. Mas sabe por quê? Porque os bancos privados não querem o BNDES. Eles não querem a concorrência do BNDES. Obriga eles a baixar os juros, né? E nós estamos hoje sob o domínio do capital financeiro. Ele tem muita influência no Congresso. Estou dourando a pílula. Tem muita influência no Congresso, de modo que os bancos públicos não podem competir com os bancos privados. Mas os bancos privados não estão emprestando. E se estão emprestando com aquelas taxas... Então, veja, isso causa uma paralisia na economia. É uma dificuldade para o governo Lula. Agora, eu acredito que em 2024 vai ter que ser financiamento privado mesmo para estimular a economia, porque eu acredito que esse Congresso não muda a regulamentação que foi feita do BNDES, junto com outras regulamentações. Quer dizer, nós tivemos um avanço conservador no Brasil muito forte, né? O Bolsonaro perdeu, digamos, a eleição para o Lula, mas no Congresso você teve uma entrada de muita gente da direita, muitos conservadores, e eles têm o poder, né? Eles hoje negociam. Então... É esse Congresso, ministro, que está votando, ou ao menos está prestes a votar, uma reforma tributária. O senhor tem alguma esperança nessa reforma tributária? O senhor acha que vai poder sair alguma coisa de bom desse Congresso em relação à reforma tributária? Eu acho que talvez seja possível fazer a reforma tributária porque ela atrapalha muita gente, atrapalha a produção, né? Ela, digamos, é muito complicada, tem uma legislação muito complexa, cada estado tem uma legislação diferente,
e isso, digamos, o setor produtivo tem consciência disso. Então, há uma predisposição. Agora, na hora do vamos ver, eu digo isso com a experiência que eu tentei fazer duas reformas, uma em 2008 e outra em 2013. Em 2008, né, o Lula tinha toda, digamos, a influência, todo o poder, né, ele conseguia aprovar as coisas, mas não foi possível porque a Câmara nomeou um relator que desfigurou, né, porque, veja, ou você faz uma reforma, digamos, igual para todos, ou você começa a colocar privilégios nessa reforma, dizer, não, o setor A vai pagar menos, o setor B não sei o quê, a agricultura não sei o quê. Então, esse é o problema. Então, inclusive, era o Bernard Api, que era meu secretário em 2008, e ele era responsável dessa reforma, e ele é muito competente. Em 2013, nós tentamos fazer a reforma só do ICMS, que é o pior tributo que nós temos. Aí a gente quase conseguiu convencer. Você tem que convencer todos os governadores que ninguém vai perder, né? Que nenhum estado vai ter menos arrecadação e tal. Tudo isso, tá certo? E você tem dificuldade. Você vê que já está surgindo dificuldade. Tem governador que já está dizendo, olha, eu não concordo com algumas coisas, eu quero a reforma, mas eu não concordo com algumas coisas. Tem 10 governadores criticando a reforma. Então, mais críticos, né, são 27, né, tem muitos críticos. Então, para você conseguir aprovar, eles querem um fundo, porque para você, digamos, impedir que haja perdas, né, nos estados, você tem que ter um fundo que vai compensar essas perdas. Então, me lembro, tinha esse problema do fundo, porque era um saco sem fundo. Quer dizer, o pessoal queria mais dinheiro para garantir que não ia ter perda, tá certo? Então, o que me preocupa é justamente que, numa reforma tributária, tem alguns setores que ganham mais e outros que ganham menos. Não é igual, não dá para ser igual para todos os estados. Tem os estados, digamos, tem a Zona Franca de Manaus, que se você baixar tributo, ela perde, tá certo? Você tem os estados que fazem guerra fiscal. Então, não é fácil fazer uma reforma tributária. Mas eu acho que, às vezes, como as condições estão precárias e como há muita crítica, existe a possibilidade. Eu acho que existe a possibilidade se houver um bom senso daqueles que poderão perder alguma coisa, mas que vão ganhar no montante. Quer dizer, podem perder um pouquinho de arrecadação, mas vão ter muito mais investimento, vai ter mais empresa trabalhando nos seus estados e tudo mais. Então, eu acho que nós poderemos ter uma reforma tributária, sim. Ministro, em sua opinião, o ministro Fernando Haddad aprendeu rápido ou ele ainda é um aprendiz desse que, como escreveu Thomas Trauman, é o pior emprego do mundo? Olha, eu conheço bem o Fernando, porque ele trabalhou comigo no planejamento em 2004, 2003, 2004. Ele saiu aqui do governo da Prefeitura de São Paulo e eu o convidei para trabalhar no Ministério do Planejamento e até dei a ele a incumbência de aprovar o projeto de parcerias público-privadas que nós estávamos propondo e que foi aprovado. Ele é muito inteligente, ele entende economia, ele entende de questões sociais, ele foi ministro da Educação, um excelente ministro da Educação, né? E ele aprende rápido, ele tem uma mente aberta e também ele depende muito da equipe, né? Você sabe que o ministro sozinho não faz nada, ele precisa ter uma boa equipe. Eu sempre tive excelentes equipes e tal, inclusive ele na minha equipe. Então, eu acho que ele está com uma boa equipe lá e ele aprende muito rápido, porque o ministro da Fazenda ele fica numa pressão permanente. Você tem que ficar 24 horas por dia resolvendo problemas, dando soluções e tal. Então, eu acho que ele já aprendeu e já percebeu que realmente não é um trabalho simples ser ministro da Fazenda. Ele lida com muitas questões ao mesmo tempo, né? Então, na minha opinião, ele está indo bem, ele consegue ter um diálogo, né?
com o Congresso e por isso que vai conseguir aprovar rapidamente esse arcabouço fiscal. O senhor falou aí uma coisa certa, né? Que o mercado, o capital financeiro, está cada vez mais influente em cima do Congresso, que esse Congresso é muito ligado ao mercado, há uma pressão muito grande, há um Congresso centro-direita, conservador. Eu queria, lembrando do seu tempo de ministro, não é? Em que o senhor sentou naquela cadeira elétrica, a relação, me pareceu, eu também fazia parte do governo com Dilma, me pareceu que havia, sim, muita pressão desses setores, mas que havia ainda uma relação mais fácil de administrar, não é? Me parece que o governo Bolsonaro ele acirrou tanto as coisas, quer dizer, ele capturou tanto esse pessoal que passou a não se importar mais se o país é uma democracia ou não, desde que eles estivessem se dando bem, não é? Que não tem mais volta essa relação. Tirando o seu exemplo, como era, o que o senhor acha disso? Eu acho que houve uma mudança radical. Quando nós estávamos no governo, havia um equilíbrio democrático no país. Eu acho que o governo Fernando Henrique deixou as instituições democráticas funcionando bem, não é? E o executivo tinha poderes que ele não tem mais hoje. Houve um desequilíbrio. O legislativo, ele ganhou poderes que ele não tinha. Ele avançou nos poderes do executivo, de prerrogativas do executivo que ele absorveu. Hoje ele está executando o orçamento junto com o governo. Ele se apropriou de uma parte do orçamento, coisa que não existia. Imagina, 35, 40 bilhões de emendas, isso nunca existiu, e no controle deles. Então, veja, esse governo Temer e Bolsonaro, eles mudaram a Constituição e atribuíram mais poder ao legislativo. Então, hoje você tem um executivo mais fraco e um legislativo mais forte. Desequilibrou, e mesmo também um judiciário mais forte do que era antigamente. Então, era muito fácil. Eu me lembro que eu aprovei todas com exceção da reforma tributária, mas aprovava todos os projetos. Havia bom senso, porque o que nós queríamos? Nós queríamos um crescimento maior do país. Nós beneficiamos o setor agrícola. Nunca se fizeram planos safras tão altos e com tantos subsídios na taxa como nós fizemos. O setor agropecuário, esse que está na oposição, digamos, ele recebeu, eu me lembro, quando o último ano de governo, em 2014, o último ano de mandato da Dilma, o primeiro mandato da Dilma, o Plano Safra tinha, a valores de hoje, 330 bilhões de recursos, porque a agricultura precisa de financiamento barato, senão ela não funciona. Você sabe qual foi o de 22, 23, o Plano Safra? 250 bilhões. Nós fazíamos um Plano Safra maior. E todo mundo apoiou o Bolsonaro, né? Olha que coisa. Não, pois é. Aí tem questões ideológicas. O setor, digamos, agrícola, ele tem uma parte dele que gosta, digamos, de desmatamento, que gosta de ocupar terras indígenas, tá certo? É uma parte pequena, mas barulhenta. O grosso do setor agropecuário, os grandes exportadores estão indo bem, eles gostam de uma situação estável politicamente e tudo mais. Nós ajudamos muito o setor industrial. O Bolsonaro acabou com a indústria, acabou com o setor industrial. Nós dávamos subsídios, baixávamos tributos para o setor industrial para ele poder concorrer com essa concorrência chinesa, coreana, que é muito forte, tá certo? Então, nós cuidávamos das classes populares, mas cuidávamos também dos segmentos produtivos da economia, tá certo? Porque não era um governo que só queria acabar com a pobreza, não. Aliás, para você acabar com a pobreza, você tem que gerar emprego. E quem gera emprego é o setor produtivo. Então, nós tínhamos uma aliança com o setor produtivo
e que nós conseguimos ter um crescimento da economia muito bom. Então, hoje está tudo mudado, porque as leis foram desvirtuadas, não tem mais a Constituinte de 88 foi desfigurada, ela não existe mais. Então, ela hoje está em benefício de pequenos grupos. E, como eu disse, o setor financeiro sempre foi muito forte, né? Tanto que nós tivemos que assinar acordos com o Fundo Monetário e tudo mais, sempre foi forte, mas ele nunca foi tão forte quanto agora, né? Que conseguiu, digamos, ter o Banco Central independente. Na verdade, o governo Bolsonaro ganhou mais 2 anos. Depois que terminou o mandato, ele tem mais 2 anos, porque a política monetária ela pode condicionar a política fiscal. Eles estão impedindo que haja política fiscal expansionista. É muita força. Então, veja como o executivo perdeu força de lá para cá. Ministro, como o senhor falou, havia bom senso, né? E eu quero te agradecer que você fez um desenho perfeito desses últimos anos, ficou muito didático, muito fácil de entender. Quero agradecer demais. Eu vou ler aqui algumas mensagens super elogiosas. Geralmente a gente encerra a participação da Helena com 1000 elogios aqui a ela. Helena, hoje os elogios se concentraram ao ministro. O Américo Machado fala... Mas eu vou fazer um elogio a ela, que ela sempre está em ótima forma. O senhor também. O senhor não. Eu vou parar de cerimônia, você também, tá? É melhor. O Américo Machado, que fala lá do Recife, tá falando do BNDES. O socialista mestiço tá brincando aqui, falando que o Guido é tão elegante, mas tão elegante, que ele chama canalha de conservador, que ele acha assim, é um coração muito bom. E aí tem uma mensagem aqui muito bonita que mandaram mais cedo, o Arthur Diana, ele fala assim, fala para o ministro Manteiga que eu admiro muito, por favor, tá pedindo para mandar esse abraço aqui, a Rita também, a Obrigado. Mônica Mello fala, melhor ministro da Fazenda de todos os tempos do Brasil, abraço do Recife, ao pessoal do Recife aqui, tecendo muitos elogios. E é isso, ministro, muito obrigada. Muito obrigado, Sara, muito obrigado, Helena, Luiz Costa, por podermos ter conversado sobre os assuntos. Estou à disposição de vocês. Um grande Maravilha. abraço. Voltaremos. Um abraço. Até logo. Beijo a todos. Tchau, tchau.